Paz e bem, salve Maria Imaculada! Que grande alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Quero já te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje comentado? Antes, vamos nos colocar na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, segundo São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e 45 e 46, deste dia 5 de março, sexta-feira, segunda semana da Quaresma. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos então refletir, meditar este santo evangelho de hoje, onde Jesus conta aí mais uma parábola, que é uma história que não é verídica, né? Uma história que faz com que a gente compreenda algo, leve essa história para a nossa vida, né? Através dos ensinamentos dessas histórias, parábolas, que a gente possa absorver da melhor maneira e colocar em prática na nossa vida, fazer um exame de consciência. Como é que eu estou agindo? Será que é desta maneira? Perceba que depois da parábola, os sumos sacerdotes e os fariseus, eles perceberam, eles compreenderam que estava falando deles. Olha só que interessante, né? A parábola tocou o coração deles, mas como é que eles agiram a partir daí? Percebendo isso, eles mudaram? Eles viveram a conversão, pediram um perdão a Deus, a Jesus e mudaram a partir daí? Não. Triste, né? E então o que eles fizeram? Estavam procurando prender Jesus. Como é difícil mudar. Como é difícil viver a conversão. Nós temos que ser humildes para reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e pedir perdão. Enxergarmos que estamos agindo errado e não só enxergar, porque aqui os sumos sacerdotes e os fariseus enxergaram que eles estavam agindo desta maneira e não mudaram.
Nós precisamos enxergar e a partir daí mudar, pedir perdão, pedir o auxílio da graça de Deus que nos ajude a mudar, a viver a conversão. Senhor, está tão difícil viver assim, assado. Eu peço a sua ajuda, o seu auxílio. Peça a vossa mãe para me acompanhar, para me auxiliar no caminho, para que eu não peque mais, para que eu não erre mais, para que eu siga pelo seu caminho, que é verdade e vida. E a partir desta parábola de hoje, parábola dos vinhateiros, a gente entende aqui, né, que o proprietário plantou uma vinha. Este proprietário quem é? É Deus Pai. E ele plantou ali a vinha, pôs uma cerca em volta, fez um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda e arrendou a quem? Aos vinhateiros. Quem são esses vinhateiros? São o povo eleito. E eles, né, não trataram bem, não fizeram as suas obrigações, não fizeram com que esta vinha desse frutos, né? Foram infiéis. E o outro povo ao qual o Pai aqui, o Deus Pai vai confiar a vinha, quem são? São os pagãos. E a gente vê também, a partir desta parábola, que o Pai, Deus Pai, foi enviando, né, os seus empregados aos vinhateiros para receber ali seus frutos. Quem são esses empregados? Né? São os profetas, são os santos que foram ali, né, para ensinar, para, né, receber os frutos, para, né, levar a palavra de Deus, para ser como um alarme a essas pessoas que estavam se desviando do caminho, que estavam sendo infiéis. E o que eles fizeram? Não mudaram. Espancaram um, mataram outro, ao terceiro apedrejaram. Então o proprietário da vinha, Deus Pai, mandou outros empregados, né? Mais profetas, mais pessoas para anunciarem o reino de Deus. E o que eles fizeram? Trataram da mesma maneira, não mudaram. Como é difícil a mudança, a conversão. E finalmente, o proprietário, Deus Pai, enviou o seu filho, Cristo Jesus. Ah, meu filho, eles vão respeitar. E o que fizeram os vinhateiros? Este é o herdeiro, vamos matá-lo, tomar posse ali da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha voltar, o que vai fazer com esses vinhateiros, não é mesmo? E pela história, os sumos sacerdotes responderam, né, de uma maneira lógica, correta. Olha, vai mandar matar de modo violento esses perversos, vai arrendar a vinha a outros vinhateiros que vão entregar os seus frutos no tempo certo. E hoje essa parábola também fala ao nosso coração. Como é que nós estamos agindo perante esta grande missão que Deus nos confia? Ele derrama abundantes graças sobre a sua vida. Nos envia profetas, pessoas que falam do reino dos céus, pessoas que vão nos auxiliando no caminho. E nós, será que estamos mudando ou agindo da mesma maneira que os sumos sacerdotes e os anciãos? Né? Temos a palavra de Deus, tantos padres, sacerdotes que vão nos instruindo no caminho, vão nos alertando, olha, não é bem por aí, é assim, assado. E só que cabe a cada um de nós esse compromisso com a mudança para darmos frutos ao reino dos céus, a esta vinha de Deus Pai. É importantíssimo, né? Essa parábola é importantíssima para a nossa vida, é importantíssimo para a gente perceber que cabe a cada um de nós este compromisso de mudança, o compromisso da conversão. E esses frutos que Deus nos pede, né, a nossa observância da lei, da sua palavra, realizar boas obras, viver a santidade, o amor, a justiça, a caridade, sermos santos, somos chamados à santidade. Cabe a cada um de nós, né, vivermos esta santidade no nosso dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia.
Nós podemos também olhar esta parábola e refletir da seguinte maneira, que a vinha é a nossa alma plantada por Deus, adornada com a sua graça, cuidada com toda a solicitude por meio das suas inspirações, dos seus sacramentos. Nós somos os colonos que devemos trabalhar para conseguir o fruto, que são as boas obras. Depende do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso compromisso, porque a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas. Deus quer derramar graças sobre a sua vida, mas depende de cada um de nós acolher essas graças e vivê-la no nosso dia a dia. O Senhor envia seus servos, que são seus sacerdotes, suas inspirações, os próprios acontecimentos da vida, do dia a dia, para que nos estimulem, nos incitem à produção dos frutos, que são as boas obras, o aperfeiçoamento da nossa vida. Se nós não nos importarmos com essas moções do Espírito Santo de Deus, seremos semelhantes àqueles vinhateiros da parábola. Nós temos que ouvir essas inspirações de Deus e, a partir daí, produzirmos frutos de amor, de santidade, porque o Senhor confia isso a nós, espera isso de nós, tem sonhos com a nossa vida, deseja tantas coisas boas, graças e bênçãos. Vamos assumir então este compromisso de estarmos unidos a esta videira onde nós somos os ramos, porque sem Ele nada conseguimos. Que a gente possa hoje pensar um pouco, São tantos benefícios, graças que nós recebemos diariamente de Deus, são incontáveis. Não existe momento no qual você não esteja recebendo de Deus o dom do amor, da caridade, da misericórdia. Seus olhos enxergam tudo, suas mãos e pés se movem, seus pulmões respiram, você convive na companhia dos seus familiares, amigos. Agradeça a Deus por tudo isso, tantas bênçãos e graças. Então, vamos refletir este amor de Deus em nosso dia a dia, na nossa vida. Sejamos gratos a Deus e vamos responder com muito amor, com um amor sincero, profundo, com amor sacrificado e perseverante, mesmo diante das dificuldades, das cruzes que podemos encontrar pelo nosso caminho. Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe muito a sua vida por intercessão de nossa Mãe Maria. Salve Maria Imaculada!